Oi, gente, boa tarde. Estou entrando aqui um pouquinho antes para ver como estão as coisas. Esperar alguém entrar e poder me falar aí se tá bom o som, como é que tá. Pessoal entrando, Renata, Edgar, gente, me dá um toque aí se vocês estão me ouvindo bem. Isso é a primeira coisa. Bangalô, Eduardo Hit, puxa, que legal ver tantos amigos aqui, gente, muito obrigado por prestigiarem aí, ó, nosso primeiro Gravurar Convida, espero que vocês gostem, né? Então eu tô entrando aqui para testar o som, queria só se alguém me falava se aí está me ouvindo bem. Bem tranquilo, obrigado, Edgar, obrigado aí por sinalizar que tá tudo bem. Então eu vou aqui chamar a Kátia. Vamos ver se ela entra aqui. Obrigado, Edu. Kátia, que é a nossa convidada de hoje. Vamos ver se ela aparece aqui na minha listinha para a gente começar. Então, gente, isso é a primeira vez que eu estou fazendo live. Vocês aí deem um desconto se algo sair fora do padrão, né? Onde será que está a Dona Kátia Vieira? Para ver. É o primeiro encontro que eu estou fazendo, eu nunca tinha feito live antes, vai ser uma aventura. E o nosso papo hoje vai ser com a Kátia, que é uma grande amiga, grande arte educadora, artista plástica, pesquisadora, né? E a gente vai falar um pouco sobre a arquitetura e o livro do artista a partir de 3 trabalhos da Kátia, tá? Então, vamos aqui ver se a Ana Kátia... Cadê Kátia? Kátia, eu não estou te vendo aqui se você está pedindo. Eu fiz de novo um pedido, Kátia, vamos ver se rola aqui de você entrar. Vamos ver aí, gente, um pouquinho só de paciência para ver se a Kátia entra. Eu acho que vai ser um papo bem bacana. Eu estava falando, nós vamos conversar um pouquinho em cima da produção dela de livro de artista e dessa produção de livro de artista que tem gravura envolvido, que tem arquitetura como tema. Então, vou contar aqui um pouquinho como eu encontrei a Kátia. Na realidade, a Kátia me encontrou na internet, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho em cima de gravura sobre Tetra Pak. Tá difícil aqui de eu achar. Eu já convidei, Kátia. Vamos lá. Está convidada aqui. Está convidada. Vamos ver se ela chega aqui. Eu tenho desenvolvido, então, um trabalho. Opa! Ei, chegou! Que legal! Seja bem-vinda, Kátia. Está me ouvindo? Como é que estão as coisas por aí? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Está até bem alto para mim aqui. Vou até dar uma abaixadinha aqui. Mas Ah, está super bem. Que bom, que bom. Então, seja bem-vinda, né? Quero te agradecer muito você ter aceito o convite aí para a gente inaugurar aqui o primeiro Gravurar Convida, né? E antes da gente começar o bate-papo, eu quero falar para vocês que esse encontro ele é promovido pelo governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, tá? Porque o Gravurar ele está aí sendo bancado pelo PROAC, né, tendo o apoio do PROAC, então nós gostaríamos de agradecer e comunicar a todos que estão assistindo essa nossa live. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou Márcia Santos, proprietária do Gravurar, aqui no ateliê de gravura em Santos,
E eu estou aqui hoje no primeiro Gravurar com Vida com uma grande amiga, Kátia Vieira, que veio aqui falar um pouco do trabalho dela com o livro de artista, da nossa relação, né? Então, Kátia, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse alguma coisa, né? Um oi, e eu vou te apresentar formalmente. Eu que agradeço, só não queria te interromper. Fiquei muito feliz com o convite. Agora retribuindo, né? Já que você fez a visita lá à minha turma da Unesp, que foi maravilhoso, né? Deu duas aulas maravilhosas na Unesp, no IA de São Paulo e em Bauru. E então espero aqui contribuir também com algo bacana aí para o seu público. Nossa, certamente, para o público de ambas, né? A gente fala de arte, fala de gravura, fala de livro, fala de tantas coisas, e com certeza a gente sempre contribui para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, né? Gente, então eu vou apresentar aqui a Kátia, vou falar um pouquinho do currículo dela brevemente, só para vocês saberem com quem que vocês estão ouvindo aí, né? Kátia Vieira é doutoranda em artes visuais pela Unesp, é mestra em poéticas visuais pela Universidade de São Paulo, na USP. O foco do trabalho da Kátia é a produção de livros de artistas e desenho, onde ela investiga o suporte dessas práticas para além do papel e do campo bidimensional. Ela possui livros autoeditados em parceria com editoras como a Dulcinea Catadora e a Kit Chic Ediciones, tá certo? Acho que é esse o nome, né? E os trabalhos dela podem ser encontrados, inclusive, em Nova York, na Print Matter. Então, gente, assim, a Kátia, como eu falei logo no início, ela é artista, arte educadora, pesquisadora, mãe, né? A gente tem muitos papéis. E nós nos conhecemos através da internet. A Kátia entrou em contato comigo, perguntando sobre, então, as minhas gravuras em Tetra Pak montadas, que ela desenvolvia um trabalho também com arquitetura, e nós começamos a conversar e fizemos uma troca de trabalho. Então, ó, já fica aí a sugestão, né, para outros artistas que tenham trabalhos, que conversem, fazer trocas. E aí eu enviei um trabalho para a Kátia, e a Kátia me enviou um trabalho lindo, um livro chamado O Mapa da Casa Infinita. Eu fiz até um vídeo, né? E foi muito legal essa troca, né, Kátia? Ai, foi uma delícia. Então, eu queria saber, então, de você um pouquinho, assim, como foi a receptividade do meu trabalho, no que ele dialoga com o teu e por que você me mandou o Mapa da Casa Infinita. Fala um pouco também desse teu trabalho. Vamos começar por aí. Então, na verdade, vou lembrar que nós nos conhecemos num grupo de pesquisa sobre mulheres na gravura. Sim, Foi antes lá, disso, é que era um verdade. grupo grande, então assim, eu te vi ali, né? E aí fui atrás de você. Eu te enviei o mapa da Casa Infinita porque quando eu vi o seu trabalho com o Tetra Pak, eu fiz uma relação direta com a pesquisa que eu desenvolvo, assim, né? Eu falei, nossa, ó, somos da mesma família aqui, né? Que é isso, né? A gente vai descobrindo ao longo da nossa trajetória que a gente pertence a famílias de artistas, né? Que gostam das mesmas coisas, né? Que têm os mesmos interesses. E aí, então, foi um prazer fazer essa troca com você e nem, né? Nem imaginava a princípio que eu só queria saber um pouco mais, assim, e desde então tem sido uma troca maravilhosa, né? É, Esse meu trabalho do O Mapa da Casa Infinita foi uma das primeiras experiências mesmo, né? De tentar construir um livro como levantar uma casa mesmo, né? Como uma edificação. E a ideia era um pouco essa. Opa, os alunos aí. E eu desenvolvi ele durante o meu mestrado na ECA. Então, ao mesmo tempo que eu era estágio pai na disciplina de serigrafia, que é também algo que me interessa bastante. Então, ele é
produzido com serigrafia, apesar dele ter uma estética muito parecida com a gravura em metal, né? Mas é um pouco proposital. Mas ele é em serigrafia e acho que o interessante de falar dessa publicação, ele era realmente uma pesquisa livre, assim, a dobra ela surgiu do meu trabalho como educadora, quando eu trabalhava com crianças no Círculo Escola São Remo, que eu fui, né, fui educadora lá em outras ONGs, né? Então é uma dobra que se faz muito, essa dobra casa. E a partir dessa dobra, eu pensei em como desenvolver uma edição, né? Com esse desenho, com esse trabalho né, que seria acolhido ali. Antes disso, eu já tinha participado de um edital que era preciso construir um livro-casa. E eu participei desse edital, foi muito legal porque eu enviei e aí eu fui selecionada, só que ele demorou bastante a sair, porque ele foi feito em Barcelona, né? Mas aquilo, assim, aquela pesquisa de tentar criar um projeto, né? Mas que depois foi impresso por outras pessoas, ficou ali na minha mente. E quando eu pude, então, fazer o meu mapa, a primeira versão dele, vou até mostrar que eu acho que isso é interessante, porque esse é o. Desculpa, estou um pouco sem voz. A primeira versão, ó, se vocês verem, é bem menor. É pequenininha, né? É pequenininha. Esse aqui foi o primeiro que eu desenvolvi. Então, ele foi serigrafado lá no ateliê da ECA. E, enfim, assim, eu curti muito o resultado, assim, sabe? Eu me lembro um pouco que, enfim, mas eu acho que é bom contar essas coisas Então para é as legal para as pessoas. pessoas poderem pensar o processo, né? Para as pessoas Exatamente. poderem perceber os processos. Quando eu estava desenvolvendo esse trabalho, a pessoa que era o que geria o ateliê, ele debochou um pouco da minha cara, porque ele falava, ele ficava zoando assim, estou fazendo um livro, porque ele não entendia como da matriz eu queria fazer um livro. Tá? Porque às vezes a pessoa que tem um pensamento um pouco atrasado sobre a gravura, né? E a gravura tem isso, tem muito preconceito por conta do purismo de alguns artistas, as pessoas acham que é só a estampa. A estampa, a gravura, a matriz, a estampa. E eu já estava produzindo o desenho pensando nas dobras que eu faria. Então, É uma é limitação. algo que se tem que fazer antes, né? Antes da impressão. Não imprime depois vou pensar em montar. Eu tenho que já prever a dobra antes de produzir a imagem. Então, de repente, Exatamente. a pessoa. Construir um E, livro, ele tem todo um planejamento, né? E a é, pessoa que olha, às vezes, com esse olhar, assim, pensando só na estampa, esquece da própria história do livro, né? E as relações que tem com a estampa, né? Por exemplo, a construção de um livro tradicional impresso, se a gente pegar os primeiros, você tinha que ter todo um pensamento de construção, né? E o teu livro resgata esse pensamento de construção. inclusive isso, né? Inclusive isso que talvez, né? No deboche a pessoa não tenha pensado nisso, né? Mas, enfim, é algo realmente que não é algo que eu inventei, é algo que vem da própria história, né, da estampa, porque a ideia da multiplicação também era bastante por conta disso, né? A relação com o livro e todas as gravuras, né, o desenvolvimento dos meios de impressão tem toda essa relação com o livro muito, muito inerente, né?
Mas, enfim, a partir desse primeiro exemplar que eu fiz e que eu fiz uma pequena edição e toda ela saiu. E eu falei assim, não, pera, eu acho que agora, eu acho que esse livro ele merece, porque de repente, como a manipulação é muito importante, e foi algo que eu percebi, que nesse livro ele tem isso, ele pede isso, né? Ele precisava ser maior. Então, aí eu produzi, aumentei o tamanho da folha e fiz uma edição maior. E aí eu já fiz uma impressão com a ajuda do Suto, que é um colega de trabalho também que é muito bacana de se, né? Quem quiser trabalhar com serigrafia, eu indico, né? Pedir aí o auxílio do Suto. E aí desenvolvi esse mapa que está aí com você. E aí fiz uma edição de 100 exemplares e que já agora já está também no final novamente, né? Mas foi um estudo, né? Um livro estudo, mas que deu muito certo, assim, que eu tive muito retorno com ele, assim, um retorno que eu não imaginava, né? Muito por conta dessa dobra ter essa relação muito com o origami e a dobradura bem infantil, né? Eu não imaginava que as pessoas perceberiam tanto, né? Porque eu acho que ele vai além, né? Ele não é um livro infantil, né? Ele tem muitas camadas, né? Mas eu E acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas a leitura que eu fiz do livro, né? Lógico que cada um faz uma leitura muito pessoal, mas eu achei que o encantamento mesmo tá, porque quando você está manipulando, você coloca ele de um jeito, você coloca ele de outro, e dali você pode inventar e ver várias histórias. Eu acho que ele tem um caráter lúdico muito grande com isso. Eu acho que ele nos leva à coisa mesmo da infância, dos primeiros livros que você lê, e das dobraduras, enfim, ele vai evocando certas coisas. Eu acho que isso facilita muito o diálogo com o público, né? Não sei se você concorda, mas para mim pareceu isso. Eu gostei muito desse caráter lúdico do livro. será que deu uma mudada aqui para mim? Deu uma Eu não cortada, tinha caído, mas mas voltou? tudo bem. Voltou. Sim, eu concordo, mas é interessante isso, porque eu queria produzir um livro com desenho, mas que tivesse essa experiência do espaço também, né? Que é uma experiência que eu gosto com o trabalho de desenho, né? Eu acho que o desenho ele pode ele ocupar todo o espaço, que você sente ele com o corpo todo, eu gosto de apresentar desenhos que você olhe para cima para ver o desenho, que ele te tome todo, né? Todo o seu corpo, né? Que você sinta, que você passe a mão. Eu fiz uns desenhos com tecido, que eram uns varais que você passava, então você podia tocar no desenho. E a ideia disso, assim, dessa manipulação das páginas e você ir modificando o desenho, na verdade, esse era o meu maior objetivo com esse trabalho. Então, mais do que qualquer outro porque o caráter lúdico é algo que já é normal do meu desenho mesmo, e tudo bem. Mas, assim, a charada mesmo, né, do livro era isso, assim, era que a pessoa que contemplasse, que manipulasse, que ela avançasse com esse desenho, né? De repente ela vai construindo, unindo as páginas, modificando, né? Ela E aí cria acho que novas seria narrativas, né? interessante. Ela vai criando Exatamente. novas Uma narrativas narrativa que aí não tem mais nem a ver com o que eu pensei, né? Que aí são narrativas do outro. pessoais, muito legal isso. E me conta uma coisa, o teu segundo livro, que é esse
Viagem Pitoresca ao Boulevard Cor de Café. Ele tem a mesma pegada? Como é que é essa relação com a arquitetura? Assim, o que te motivou esse livro? Como é que é? Conta um pouco para a gente confrontar os dois aí. É, na verdade, assim, se você for ver todos os livros que eu já fiz, eles a relação, talvez, para mim, né? Talvez para o outro fique a coisa da arquitetura, mas é algo que me toque, né? Então, desde a casa, é, enfim, né, a minha relação com a casa da minha mãe, ou né, ou com o estar fora de casa, né? Por exemplo, no caso do Viagem Pitoresca, eu realmente estava em viagem, né? Foi uma viagem marcada. Esse livro eu fiz durante uma residência artística na Cité des Arts, em Paris. Então, ele era um contraponto, a minha proposta era criar um contraponto com o livro que o Debré produziu a partir da viagem dele ao Brasil. O Debré, quando ele volta para Paris, ele edita o Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. E 200 anos depois, eu estava indo fazer a minha viagem pitoresca. Então, eu parti muito das pranchas do Debré mesmo, e só que eu não sabia o que eu iria encontrar lá. Eu achava que quando eu fizesse a minha viagem pitoresca, em vez de eu encontrar como ele, que ele retratou os escravizados nas ruas do Brasil, nas ruas do Rio de Janeiro, né? Teve um olhar bem crítico, né? E então eu achava que quando eu chegasse lá, não, né? Os afrodescendentes, eles estariam numa outra situação, eles estariam nos cafés, né? E não pela rua, vendendo e tudo mais, né? Mas eu tive 6 meses para desenvolver e eu desenvolvi esse livro lá, né? Enquanto eu caminhava em busca fazia essa minha viagem, eu descobri que não, né? Que não era bem assim. Que eu estava num bairro que era um bairro turístico, mas que a verdadeira Paris ou o verdadeiro bairro que existia, eu descobri que existia um bairro africano, por exemplo, e um bairro chinês. E por que existia um bairro separado, né? Kátia, você tem como mostrar o livro? A Sandra entrou aqui em uma página. Seria legal até, né, você começar a contextualizar tudo isso mostrando. E aí, toda a produção do livro também foi uma pesquisa, porque para quem conhece o Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil do Debré, é um livro gigante, é um livro que acho que você consegue ver tá na coleção lá no Itaú Cultural, acho que ele tem ele exposto. E eu sei que na Biblioteca Brasiliana também tem um exemplar. E ele é muito gigante, assim, né? Um livro até difícil de manipular. E aí eu fiz uma pesquisa, qual papel que eu poderia utilizar, onde comprar papel, tudo foi uma descoberta, né? Então o livro ele acabou tendo esse formato e para fazer essa luva eu me inspirei nas cartas mesmo, né? Numa coisa que fosse em postagem, olha, que parecesse. É uma dobradura, né? É uma dobradura, mas que lembra, né? Aquele desenho das antigas cartas. E ele não tem uma costura fixa, ele tem apenas esse barbante. Então, as páginas são soltas. E outra coisa que eu descobri lá também, eu descobri na minha pesquisa um livro instalação da Annette Messager, que é uma artista francesa que eu gosto bastante. E quando eu vi esse livro, e era um livro de artista que estava à venda numa livraria de museu. Eu achei aquilo o máximo e era acessível, eu pude comprá-lo. E aí já começa a construção, né? Também
já me veio a ideia que eu queria construir, fazer um livro de instalação também. Não como o dela, né? O dela era você desmonta e fixa na parede, né? Mas fiquei com aquilo na minha memória. Kátia, E então se por um acaso a gente estiver aqui com alguém que não saiba, qual seria a definição de um livro em instalação? é um livro que ele pode ser desmontado e ele se transforma em uma instalação, ele ocupa o espaço, né? Então, ele tem esse caráter de você poder, sei lá, ou fixá-lo numa parede, né? É, o Eric Bertrand é um artista que ele fez um jornal que é uma instalação. Então, é um jornal, mas que tem umas instruções e se você monta, você vira uma sala, ocupa uma sala, uma instalação. Então, é um pouco isso. Cada um vai instalar a sua maneira. No meu caso, o que eu fiz foi fazer com que as páginas parassem em pé. Então, eu tive que escolher um papel que me desse né, Esse esse suporte. suporte. E, e aí, eu construí as esquinas do caminho que eu fiz até esse bairro africano que eu descobri que existia lá. Então, foi um descobrir tanto do caminhar, né, do percorrer esse trajeto, quanto de criar as imagens, que foi a partir de fotos que eu tirava. Então, uma diferença, grande diferença, na verdade, do meu trabalho para o do Debré, quando a gente olha as imagens do Debré, ele parece que ele está sentado em um café e as pessoas passam na frente dele, as pessoas estão caminhando, estão passando, então provavelmente ele está parado observando. E no meu caso, eu não me coloquei como alguém que fica no café. Então, eu retratei as pessoas que estão nos cafés. Então, essa também foi uma das mudanças, né? Eu estou passando, né? Porque eu estava lá de passagem, eu não me senti, para mim sempre foi parisiense demais sentar no café e ficar vendo a vida passar. Você achava que eu não tinha aquele tempo, sabe? Não tinha mesmo, né? Você foi uma Então, viajante ativa, né? Então, assim, o caminhar, o é, seu movimento é que eu registra as fui imagens, né? quieta. É interessante, porque é uma outra forma de olhar, né? No primeiro livro, a gente tem ali uma imagem que a gente manipula e constrói alguma coisa, mas a gente sente que é mais estático, ele é mais pesado, ele é mais até para poder montar, talvez, né? Dessa sensação. Porque a Esse ideia outro, A e esse ideia é que outro, com as páginas você vira um mapa, né? exatamente. São as esquinas e aí você é uma brincadeira de criar mesmo com as esquinas um percurso também, mas também é um percurso. Então, eu acho que mais do que a arquitetura é o atravessa, é o atravessar, né? Então, percorrer aquela casa infinita. É, então, esse aqui, né, Viagem Pitoresca ao Boulevard Cor de Café. Então, é percorrer essas esquinas até o que eu descobri é que quando eu cheguei nessa rua Dejan, um dia eu saí numa rua e tinha uns policiais e um monte de caixa de papelão. E eu não sabia o que era aquilo. Falei, mas que estranho, né? E daqui a pouco os policiais saíram e as pessoas cobriram as caixas com panos e virou um mercado a rua toda. Então, aí eu já falei, aqui é o Largo 13, já entendi, aqui é tipo Bravo, né? A 25 de março, Sim. tá, né? E ali não haviam cafés de esquinas, né? Só esse mercado. E era um lugar mais colorido também, então foi um lugar onde eu coloquei mais cores na serigrafia. Também foi uma pesquisa disso, né?
eu parti do bege, que para mim, quando eu cheguei na cidade, ela era toda bege. E parece que conforme eu fui caminhando e o olhar foi acostumando, eu começo a perceber outras cores. Então, a primeira página é bege e eu vou adicionando cores a essa serigrafia. Então, e as últimas páginas já contêm 6 cores. Também é uma brincadeira, por exemplo, com a serigrafia, que só eu imprimindo que poderia chegar nisso, assim, né? Se eu fosse pedir para alguém falar, não, olha, nessa página só isso, ia sair também muito, muito A gente vai complicado, anotando né? quais são as dificuldades do artista. Ele tem que planejar, ele tem que experimentar, porque muitas vezes na experimentação a gente acaba tomando outras decisões, né? E acho que é legal, exatamente quando você não terceiriza, você poder fazer essas experimentações, essas pesquisas, né? Porque é o que você falou. Às vezes, se você está passando já para outro algo fechado, sua pesquisa terminou ali. E quando você está na produção, às vezes até uma descoberta, de repente, que você faz, né? Faz tudo mudar. Exatamente. Que acho que até isso, assim, foi uma decisão que eu fui tomando ao longo da fatura mesmo, né? Quando eu cheguei para a serigrafia, porque é aí que eu entendi, eu não sabia também, né? O estúdio de serigrafia era muito diferente do que eu já havia trabalhado aqui, porque eu possuía 2 matrizes grandes e o rapaz me deu e falou: essas são as suas. Você grava e desgrava. E é só isso. Você só pode ter 2. Né? Grave, É, imprime, também tem certeza que tem todas as cópias para começar de novo. então, tudo são decisões, né? Tinha que prever uma série de coisas. E quando eu fui para a serigrafia, eu só tinha mais 2 meses. Eram os meus 2 meses finais, porque até eu descobrir tudo que eu iria fazer, né? Criar as imagens. Eu fiz todo o fotolito desenhando à mão, porque eu não tinha como imprimir esses fotolitos. Então, também isso, até isso, né? Eu, por sorte, descobri uma caneta japonesa que é o nanquim mais preto que tem. E aí, então, eu fiz todo o fotolito à mão. Então, acho que para mim, ele é muito especial por isso, porque eu fiz realmente Tudo. tudo, assim, né? E a E cor me lembra muito o próprio café, né? total, então, aí é muito interessante porque onde ele melhor foi aceito, eu voltei ao Brasil, eu tive um PROAC de livro de artista também que eu recebi para fazer esse livro, então eu uni as 2 coisas, a residência e esse PROAC, e por isso eu pude produzir, né? E o que aconteceu é que eu lancei ele, quando eu retornei, com uma exposição com os desenhos que eu fiz lá. E ninguém comprou nenhum no lançamento, eu não vendi nenhum. A Sandra está perguntando quantas cópias você fez desse E livro. viram os trabalhos, tudo, mas não caiu a ficha, assim. Aí, quando eu fiz a minha primeira feira tijuana no Rio de Janeiro, não sei se era a primeira, mas a primeira depois que eu retornei, né? E quando eu mostrei esse livro na Tijuana do Rio de Janeiro, a ficha caiu. Ele vendeu assim super bem. Acho que eu vendi todos que eu levei. E é o lugar que eu melhor vendi esse livro foi lá, assim, que as pessoas sacaram qual que é. E pessoas, eu lembro que teve alguém que comprou para alguém que tinha o café porque ele achou que as páginas pareciam cartas de café, Olha né? só. Dos cafés. Isso Kátia, era, por exemplo, quantos, coisa que eu não pensei. quantos Pode falar. exemplares você fez desse livro? A Sandra está perguntando aqui. Eu acho que 30. Uma edição menor, né? 30. Como que eu poderia fazer mais? Eu quase não consegui trazer. Ó, Fora por isso, exemplo, eu tenho uma edição de 30. Só que eu tenho várias páginas impressas que eu imprimi e eu montei. Então, depois eu não sei, eu posso continuar, mas o que eu pude fazer, né, até voltar certinho, assim, para ter
um, um número final, né? Porque como que eu vou falar assim, ah, eu não sei quantos tem. Então, eu Sim, marquei não, 30. fechar, né? Fechei os 30, mas tem páginas que. Porque assim, eu tive que imprimir tudo lá. Como eu gravava e desgravava, então não tinha retorno, né? E as cores iriam mudar se eu fosse imprimir Os novamente. fotolíticos você trouxe? Os Os desenhos fotolitos você eu trouxe? trouxe. Os fotolitos eu trouxe. Mas assim, as cores, para até chegar em tudo, seria tão. É complicado, é voltar uma cor na gravura é muito complicado, né? Então, quando a gente faz a edição colorida, a gente já faz toda, porque realmente resgatar a cor exatamente é uma complicação, né? E me diz uma E aí, coisa, imagina assim, são 30, mas são 6 páginas, frente e verso, com algumas com 6 cores. Então, assim, nossa, é bem complexa a é construção, né? bem complexo. Pessoa que não faz gravura, ou que nunca tentou fazer um livro, uma encadernação, por mais simples que seja, não tem noção. Mas você pensar que a imagem que é impressa na frente, que vai para o lado direito, para o lado esquerdo, que está atrás, é um nível de construção mesmo, é uma arquitetura em si, né? Exatamente, né? E às vezes eu penso isso assim, eu falo, as pessoas às vezes questionam valores e esse tipo de coisa, né? E eu penso, nossa, mas eu acho que será que a pessoa essa pessoa que está questionando, ela já fez algum? Porque é tão trabalhoso fazer um livro assim, e eu acho que cada um sabe muito bem o valor que coloca ali, porque sabe o amor que colocou, o sangue que colocou, né? E, e o que pode, né? Geralmente a gente não coloca todo aquele valor em cima, mas eu acho que é isso, assim, acho que os valores dos livros, se a gente pensar no trabalho que dá, eles são muito baratos, né? Se a É gente verdade, pensar principalmente o, o livro do é artista, o tudo feito à manual, é mão, tudo o pintado. É uma obra, né? Uma obra de arte, na realidade, em formato de livro. exatamente, Então, ela é mais exatamente. do que o livro, né? Eu penso que É, ela é mais. mas nem só o livro de artista, assim, acho que o livro em geral, assim, os livros dão Sim, tanto, né? Hoje, mesmo os que né, são comercializados, são feitos em grande escala. tanto trabalho com relevo para fazer, né, uma cobertura, para as capas, para tudo. É um amor mesmo, né, de quem faz aquilo. Mas é isso, Trabalhar assim, com arte é essa aventura. E, Kátia, agora me conta aí, conta para o pessoal, mostra um pouco do outro livro, do Joelma, né? Que faz referência a esse edifício, que tem uma história muito triste. Então, como surgiu essa ideia? Como é que ele foi concebido? Como é que é a construção desse terceiro livro? tá. A Márcia está falando assim, o terceiro livro, é porque nós decidimos por Viramos falar três, de três três trabalhos. obras, e não que eles sejam os meus, sejam assim em sequência enfim, né? Só para Eu pedi, só para esclarecer. vocês que estão em casa entenderem, eu pedi para a Kátia que ela selecionasse alguns trabalhos que tivessem a ver com a questão da arquitetura, já que, né, é o nosso vínculo em comum aqui em relação à gravura que eu estava desenvolvendo do nosso encontro. Então, são 3 livros que a gente resolveu conversar, né? O Mapa da Casa Infinita, o do Boulevard e esse último que eu estou pedindo para a Kátia falar do João, mas ela tem outros trabalhos, né? E depois vocês vão pesquisar, vão seguir ela, enfim. Vou pegar o livro. Tá bom. Esse aqui já não é um livro nada fácil de se levar e se manipular, mas enfim, a ideia era essa mesmo, assim, eu queria que ele Era fosse um alto. edifício, né? Era um edifício. Eu queria que ele fosse um edifício, né? Eu acho que este trabalho ele tem um diferencial, porque eu saio da serigrafia, né? Muitos dos meus trabalhos são em serigrafia, mas eu acho que assim
são técnicas de reprodução. Hoje em dia, mais ainda, eu não estou buscando me apegar a uma técnica apenas, a um maneirismo nesse sentido, assim, né? Então, eu acho que eu vou percebendo que, às vezes, uma técnica de impressão me traz uma ideia para uma obra, ou às vezes uma ideia de uma obra, ela precisa ser num outro tipo de trabalho, num outro tipo de reprodução, né? Um outro material. Então, cada livro é uma aventura, né? Não sei, O assim, se... trabalho, ele solicita algo que é para ele, né? Que é único, uma linguagem, uma Exatamente. técnica, né? Exatamente. Então, é essa a minha aventura, assim. E eu fiz uma residência em 2017 na Red Bull Station, aqui de São Paulo. E não sei se vocês conhecem, mas esse prédio da Red Bull, ele era uma antiga estação de subestação de energia elétrica. E, na verdade, eu propus a fazer essa residência ali por conta de ser uma estação de energia. E na minha infância eu vivi na construção de uma usina hidrelétrica no Pará e na Amazônia. Então, essa coisa da relação da energia, de um local que é na construção, enfim, assim, eram coisas que me interessaram. E a arquitetura do centro de São Paulo, é óbvio, né? Mas quando eu cheguei lá no prédio da Red Bull, um dos estúdios era de frente para o prédio do Joelma. E aí, quando eu era criança, eu coloquei fogo acidentalmente na casa da minha mãe. E essa tragédia, eu tinha 4 anos. Mas foi uma tragédia que me marcou muito, né? E depois eles fizeram um filme sobre o Joelma. E eu lembro que aquilo era, para mim, foi algo que me impressionou bastante. Então, quando eu vi aquele estúdio diferente para o Joel, eu falei assim, esse aqui é o meu. E fiquei ali com aquela vista, né? E fui pesquisar. Aí descobri que o prédio mudou de nome, que ele não chama mais Joelma, ele chama Edifício Praça das Bandeiras. E que eles mudaram o nome com uma forma de tentar apagar, assim, né, o que ocorreu ali, Tragédia. mas esses incêndios, o do Joelma e do Andraus, eles mudaram toda uma legislação e depois disso que os prédios ficaram bem mais seguros, né? Então é parte da nossa história que eu acho que nós, como um povo muito, muito novo, eu acho que a gente não lida muito bem, né, com isso. Mas, enfim, assim, fiquei fascinada com toda aquela história e com o estar no centro de São Paulo, com as pessoas que saem dos empregos, entram eu ia almoçar e as pessoas ficavam contando, ai, que foi mandado embora, ai, que entrou num novo emprego, estava feliz, estava triste, sabe? Eu lembro de ouvir muito isso, assim, ficar na minha cabeça. E quando eu fui pesquisar, eu pesquisei no arquivo municipal. E aí eu descobri, tinha uma história de uma pessoa que ela trabalhava no andar que pegou fogo do Joelma. E na noite anterior, ele passou num bar e as pessoas estavam festejando um aniversário. Aí, enfim, não deixava ele embora, não deixava ele embora, ele bebeu, bebeu, no outro dia ele perdeu a hora. E por conta dele perder a hora, ele ficou vivo. E aquilo também, assim, sabe? Ficou na minha cabeça. Falei, nossa! E aí, por conta disso, eu fiz um trabalho que é o ponto facultativo, com cartões de ponto, e que eu tirei a imagem de uma pessoa que se jogou do Joelma e cortei a laser, né, esses cartões. No estúdio da Red Bull, tinha uma máquina de corte a laser, né? Tinha desses Fab Lab, né? E que eu poderia usar. E para mim, então, aquilo foi uma aventura, porque tinha uma impressora muito boa que eu podia utilizar, tinha esse Fab Lab
E meus irmãos, eles trabalharam muito tempo, né? E trabalham com comunicação visual. Então, sempre vi a máquina, a plotter de recorte, já manipulei, trabalhei muito com eles. Então, aquilo, para mim, eu falei para o rapaz, falei, não, você vai me deixar que pode deixar que eu vou cortar isso aqui. E aí, então, eu mesma cortei as páginas a laser e deixei um laser que ele falou assim, se você deixar mais, ó, queima as bordinhas. Aí eu falava, é desse Opa, jeito que é eu isso. gosto. A Sandra estava lembrando aqui que esse acidente, né, enfim, essa fatalidade, essa tragédia do Joelma foi o primeiro incêndio transmitido em rede nacional na televisão, né? Então ele realmente marcou muita coisa, né, na vida de todo mundo, né? Ficou muito conhecido. Exatamente, né? Então, muitas pessoas, as pessoas tinham uma relação, assim, de contar, de falar, né? Conheceu alguém, enfim, N histórias, né? Mas o ponto principal, assim, primeiro, era fazer esse prédio que mudou de nome, construir um livro que é um prédio, então ele tem uma dobra toda diferente, ó, ele tem duas costuras, né? E, enfim, construir um prédio, que é um livro, e os textos, eu coloquei alguns textos, que eu não sei se vai dar para ver, mas olha lá, ó. Para ler Invisíveis, Para ler, assim, para ler aqui no vídeo fica pequeno, Invisível, fica alguma coisa. difícil. Mas Chama, os textos já não tem uma relação direta com o Joelma, e tem relação com o sair do emprego, com a Cláudia, que foi uma funcionária da Red Bull, que ela faleceu enquanto eu estava lá e ela trabalhava na faxina. Então ela tinha que limpar antes das pessoas, antes do Red Bull abrir. Então, eu era uma das que chegava cedo e ela pedia, né, para entrar porque tinha que limpar antes. E foi uma pessoa que eu fui conversando. Um dia ela não apareceu mais e, enfim, ela faleceu e eles também, assim, quiseram fingir que não aconteceu nada. Ninguém falou, ninguém. Aí eu vi alguém falando assim: poxa, ó, se você precisa ir lá, porque a família vai achar importante. Pô, sabe, sim. Eu a achei também. invisibilidade das pessoas, né? Então é muito mais sobre isso, sabe? E então tem aqui, Cláudia não trabalha mais aqui, chama de amor não se apaga, invisível, invisível se libertou, e assim vai, funcionária fantasma. Então o livro é quase que uma homenagem à Cláudia, né? E a Joelma e tantas pessoas que é isso, né? Que às vezes a pessoa também, né? Sai de um emprego, não pode nem se despedir das pessoas, deixa a pessoa ser demitida num momento que ela não pode. Que é isso, né? Aí na segunda-feira ela simplesmente desapareceu, né? Aparece, é verdade. Eu acho que um pouco sobre isso, assim, sabe? Sobre passar por cima das histórias, assim, como se não vivenciá-las, né, realmente. Porque é isso, por que que a pessoa não fale sobre o prédio, fale sobre o que aconteceu? Eu acho que é melhor, né, do que fingir que não. Vira aí que se criam fantasmas, né? Exato. Né? Essa tua fala, eu acho que assim, como eu não quero que a live caia, eu quero me despedir, mas assim, eu só queria fazer um levantamento, porque essa tua fala, principalmente essa final aí do Joelma, eu acho que tem muito a ver. A questão da arquitetura e do pertencimento. E do pertencimento não só ao espaço, mas aos outros, as relações que a gente cria com os outros dentro desses espaços, né? Que é essa convivência, né? Essa troca, e que é com muita gente diferente, em momentos diferentes. É o que você falou, alguém de repente comemorando que ele está no emprego, outro chorando porque perdeu o emprego, enfim.
eu acho que o espaço, a arquitetura, ela tem muito disso de acolher essas histórias, né? Não sei se você concorda, Exato. é por aí, E né? ele é um prédio comercial, né? É. Ele é um prédio comercial. Sempre foi. Então, enfim, são todas essas camadas, mas você está vendo? Não é só construir um livro sobre o Joelma, não nenhum dos meus trabalhos, meu trabalho não é sobre fazer um livro sobre a casa. Sim. Tem muito mais, né? Tem outras narrativas, né, e outros significados que vêm por trás. Na realidade, a arquitetura ou a fachada, não sei se eu poderia usar esse termo, né, ela realmente é só uma fachada para outras camadas, para outras folhas, outras histórias, né? Eu acho que isso Para é o mostrar se a legal. gente está dentro ou se a gente está de fora, né? Como é, né? Se a gente se Exato. sente acolhido, se a gente é excluído, né? Se a gente faz Qual é parte o daquele nosso contexto ou lugar não. nessa sociedade, né? Qual é o nosso lugar nesse mar de prédios gigantescos né? E será que estamos seguros com toda essa, né? É verdade, é verdade. Opulência, né? É um pouco sobre isso, assim. Isso é muito legal. Ficam aí as reflexões para todos nós fazermos a partir da arte, de artista. Kátia, eu queria te agradecer muito. Foi super legal aqui o bate-papo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu acho que ainda dá tempo para a gente fazer rapidinho uma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí. Eu só vi os comentários da Sandra aqui, não vi pergunta nenhuma. Então, pessoal, a gente agradece muito aí a presença de todos vocês, né? E daqui a 2 meses tem outro Gravurar Convida. Ai, Opa, obrigada, peraí. Márcia. Não sei se era isso que você esperava, né? Desculpa não falar tão. Nossa, foi muito legal. Olha, a Sandra está falando aqui, belíssimo o seu trabalho, tem muitas camadas, emociona, parabéns, aí, entendeu? O pessoal gostou bastante. Então, tenho certeza, foi muito bom. Eu gostei bastante, esse papo foi ótimo, foi super enriquecedor, né? E vamos continuar em contato aí, fazendo outras coisas juntas, com certeza. Tamo junto. Tá ótimo, Kátia, muito, muito obrigado mesmo. Gratidão, minha amiga. Imagina, eu que agradeço. Sei que Pessoal, desejo. vejo vocês na próxima. Obrigada aí por quem acompanhou, Margarida, querida. Foi Obrigada a todo mundo bastante. aí. Valeu. Até mais, pessoal.